todos. Hoje a nossa aula vai ser falando sobre os movimentos sociais do Brasil durante a República Velha. Na última aula, nós começamos a estudar um conteúdo de história falando sobre os movimentos sociais que aconteceram no Brasil durante o período da República Velha. Durante o período da República Velha, de 1889 até 1930, existiam aqui no Brasil vários problemas que aconteciam no nosso território. Havia uma grande crise na economia, os grandes coronéis eram eles que governavam o Brasil, e a população pobre, ela sempre era obrigada a votar no candidato escolhido pelos coronéis, através do voto de cabresto, como também a população brasileira, ela sempre foi muito humilhada, não tinha direito à terra, aos seus direitos, não tinha direito à educação, passava por grandes dificuldades financeiras. E a gente vai observar que com o passar do tempo a população ela começou então a lutar pelos seus direitos, a reivindicar por melhorias de condição de vida. E é nesse momento que a gente vai observar que surgiram em vários locais do Brasil revoltas. Essas revoltas, elas mostram a insatisfação da população brasileira. Na última aula, no vídeo anterior que eu coloquei no grupo, vocês puderam estudar, nós estudamos um pouco falando sobre o movimento de Canudos, uma comunidade lá do interior da Bahia, e vimos também o movimento do Cangaço, que é um movimento do banditismo social, onde homens aqui do Nordeste andavam armados, lutando para proteger a população dos grandes coronéis. Claro que a gente sabe, na verdade, esse grupo ele roubava, ele saqueava e também maltratava muitas pessoas. E hoje nós vamos estudar outros tipos de movimentos. O movimento que a gente vai começar estudando é sobre o movimento da Guerra do Contestado. Essa Guerra do Contestado é, ela é uma guerra que aconteceu entre o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul e o Paraná. A gente vê lá na região do Rio Grande do Sul, sempre houve uma grande disputa entre duas regiões. Nessa região sul do Brasil, a gente pode ver a região sul do Brasil é essa parte de baixo, onde nós temos Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós vamos dizer que essa região nem sempre ela foi dividida, separada como é hoje em dia. Nós estamos vendo aí, por exemplo, nós temos do nosso lado direito, nós temos aí Santa Catarina e do outro lado nós temos aí o Paraná. Nós vamos dizer então que essa região entre Santa Catarina e a região do Paraná sempre foi uma região que não houve uma separação, uma fronteira que separasse Santa Catarina do Paraná. Então, o que é que vai acontecer? Os territórios dos dois, eles eram misturados, e o Paraná e Santa Catarina, eles começaram então a lutar para ver como é quem ia ficar com determinada parte do território entre os dois. Veja que Paraná está lá em cima e Santa Catarina está na parte de baixo. Então a gente vai observar então que esse território entre Paraná e Santa Catarina foram territórios que foram muito disputados entre os dois. Por isso que essa região ela era chamada de Contestado. A Guerra do Contestado ela aconteceu entre 1918 a 1916. Teve lugar na região sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, e foi um conflito social e político causado pela disputa desses territórios. Por isso recebeu o nome de Contestado. Então a gente vê, foi uma luta entre Santa Catarina e Paraná que lutavam para decidir quem ia ficar com esse território entre as duas terras. Que vocês estão vendo aí, Paraná está lá em cima, Santa Catarina está mais na parte de baixo, e a gente vê que eles começaram então a disputar esse território entre os dois locais. A gente vê que essa região que ficava entre Santa Catarina e Paraná era uma região que ela era muito explorada. Enquanto Santa Catarina e Paraná ficavam brigando, aquela região ela era explorada por duas empresas estadunidenses. Uma, o Southern Brasil,
e a Brasil-Lambert, que era a primeira se dedicava à exploração de madeira e a segunda se dedicava à construção de estradas de ferro. A situação daquela região piorou quando a Brasil-Lambert, que era responsável pela construção de estradas, começou então a contratar pessoas de outras regiões para trabalhar nessa região contestada entre Santa Catarina e Paraná para construir uma grande ferrovia que ligava São Paulo a Rio Grande do Sul. Nós vamos dizer que nessa época as empresas dos Estados Unidos deixou de contratar 8 mil pessoas que viviam naquela região e essas 8 mil pessoas ficaram desempregadas. A gente vai observar então que a população daquela região sofria sendo explorada pelas empresas dos Estados Unidos, sofria com os grandes coronéis da região e a gente vê que eles começaram então a passar por grandes necessidades, por grandes dificuldades financeiras, passar pela fome, pela miséria, pelo desemprego. E é nesse momento que eles decidiram então formar uma comunidade muito conhecida, muito famosa, chamada de Monarquia Celestial. Essa Monarquia Celestial era uma comunidade onde as pessoas tinham um líder chamado de José Maria, e a gente vê que essa comunidade era uma comunidade onde as pessoas que eram exploradas, a exploração de camponeses, nós vamos dizer que também que estavam sofrendo com as empresas inglesas e americanas, e principalmente a gente vai observar porque a população de camponeses também estava sofrendo muito. Nós vamos dizer que essa região ela era chamada de contestada porque ela é disputada entre Santa Catarina e Paraná. Assim como Canudos também, a população dessa região foram massacrados no fim desse movimento. Nós vamos dizer que a população, então, sofrendo bastante, decidiram formar uma comunidade que era chamada Monarquia Celestial, que ficava entre o Paraná e Santa Catarina, e essa comunidade era onde as pessoas que sofriam nessa região se mudavam para lá. Nessa região, que era liderado por um líder religioso, que era tipo um beato, chamado de José Maria, nós vamos dizer que a população, quando fugia para lá e formava uma comunidade chamada Monarquia Celestial, eles tinham normas próprias, normas onde todos eram tratados de forma igual e principalmente eles não obedeciam às autoridades da República Velha, eles não obedeciam aos coronéis. Essa comunidade ela queria a volta da monarquia para o Brasil e a gente vai observar que como eles queriam ser tratados de forma igual, onde eles pudessem ter uma vida de qualidade, uma vida mais digna, nós vamos dizer então o que é que vai acontecer. Muitas pessoas começaram a perseguir aquela comunidade de resistência, onde eles se reuniam para lutar contra o poder dos coronéis, dos políticos, das empresas estrangeiras que já estavam explorando aquela região. Nós vamos dizer que várias pessoas começaram então a perseguir a comunidade, a polícia, os coronéis, donos de empresas estrangeiras. E a gente vê que aquela comunidade ela tem aproximadamente 20 mil pessoas que fundaram aquela comunidade da Monarquia Celestial. Porém, a gente vai observar que aproximadamente 7 mil homens armados do Exército Brasileiro, cheios de canhões, metralhadoras e aviões de bombardeio, usados pela primeira vez como arma de combate no Brasil, acabaram então destruindo a comunidade que ficava na região contestada entre Santa Catarina e Paraná. E aquela comunidade ela foi destruída no ano de 1916. Em seguida, nós temos aí uma das revoltas mais importantes do Brasil e que é bem interessante a gente observar porque ela também está relacionada hoje em dia a uma revolta que a gente vai ver por aqui no Brasil, onde muitas pessoas não querem tomar a vacina contra o Covid-19 e a gente vê que isso é totalmente sem lógica. É uma pessoa que não conhece a ciência, uma pessoa que muitas vezes a gente vê que ela acredita no que algumas pessoas dizem e elas não são pessoas críticas.
E a gente vai dizer que isso não é a primeira vez na história. Muitas vezes, na nossa história, muitas pessoas tiveram medo também de tomar a vacina. Por exemplo, em 1914, há mais de 100 anos atrás, 117 anos atrás, aconteceu aqui no Brasil uma grande revolta. E essa revolta, ela aconteceu por quê? Porque a população, ela decidiu então reagir. Ela não queria tomar uma vacina contra a varíola, que matou milhões de pessoas aqui no Brasil no início do século XX. Nós vamos dizer que a revolta da vacina foi o quê? A revolta da vacina foi uma insurreição, ou seja, foi um movimento da população que ocorreu no Rio de Janeiro no início do século XX. A revolta ocorreu como uma reação popular à campanha de vacinação obrigatória, colocada em prática por um médico chamado de Oswaldo Cruz. Nós vamos dizer que essa revolta, vocês podem ver na imagem aí, essa revolta vocês veem que a população estava fugindo com medo da vacinação obrigatória contra a varíola, não é? E a gente vê, não foi apenas uma revolta contra a vacinação obrigatória, mas também porque o Rio de Janeiro, pessoal, era uma cidade que ela era muito feia, era uma cidade que ela era muito suja, uma cidade onde haviam várias doenças no ano de 1904. O Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, haviam várias cidades, várias casas, vários cortiços, que são o conjunto de casas juntas. A gente vê aí, por exemplo, o cortiço era tipo aqueles apartamentos onde várias pessoas sem condições financeiras viviam. E isso sem falar dos casebres, casas velhas que existiam no centro do Rio de Janeiro. Então, os políticos do Brasil começaram então a se preocupar porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época. E como é que uma capital ia passar uma imagem tão feia para a população? Nós vamos dizer que o Rio de Janeiro naquela época, além de ter casas feias no centro da cidade, os chamados casebres e cortiços, que é um conjunto de apartamentos que eram velhos, acabados e várias famílias dividiam, nós vamos dizer que o Rio de Janeiro é chamado de tumba dos turistas. Por quê? Porque se os turistas resolvessem ir lá, eles tinham um sério risco de pegar algumas doenças como febre amarela, peste bubônica e varíola. A gente vai observar então que houve duas soluções para acabar com os problemas do Rio de Janeiro. A primeira foi destruir os casebres e os cortiços, que eram habitações conjuntas, vários apartamentos onde várias famílias dividiam, vão serem destruídos do centro do Rio de Janeiro para modernizar, para organizar as ruas, que as ruas fossem mais largas. Foi criada então a Avenida Central, que é a avenida da atual Rio Branco. Nós temos aqui então o médico que criou a vacinação obrigatória aqui no Brasil foi um médico chamado de Oswaldo Cruz. Nós vamos dizer que essa revolta ela vai acontecer aqui no Brasil porque muitas pessoas tinham medo de se tornarem. Havia o boato naquela época, por exemplo, de que muitas pessoas, quando tomassem a vacina, iriam se tornar boi, iriam se tornar vaca. Se lembra que aqui no Brasil muitas pessoas disseram que quando tomasse a vacina da Covid iriam se tornar jacaré? Eu fiquei imaginando. Estava vivenciando novamente a revolta da vacina. As pessoas lutando para não serem vacinadas. Naquela época era contra a varíola e hoje em dia contra o Covid. Nós vamos dizer que muitas pessoas se revoltaram contra o médico Oswaldo Cruz, contra o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, contra o presidente do Brasil, que autorizou a vacinação obrigatória, Rodrigues Alves. E a gente vê que essa revolta ela fez com que muitos brasileiros quebrassem lojas, virassem os bondes. Nós vamos dizer que houve 30 mortos e 100 feridos, sem falar que essa revolta ela durou do dia 10 a 6 de novembro de 1904.